Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o tema da aula é refração. A gente vai ver aqui os principais tópicos, o que geralmente você precisa saber para conseguir resolver os exercícios e se dar bem nas provas e questões do vestibular. Então fica comigo e bora pro vídeo. Legal, pessoal. Então, ó, a gente está aqui com a aulinha de refração. Aqui são alguns fenômenos, tá? Esse daqui, provavelmente você já viu, que é o da reflexão, e aqui é o da reflexão difusa, quando a superfície não é lisa e polida. Esse fenômeno aqui da absorção, provavelmente você já viu também, principalmente quando você estuda a formação das cores. É fundamental aí, basicamente funciona à base de absorção e reflexão. E hoje vamos focar neste aqui, que é a refração. Olhando por essa imagem, você já percebe que a refração é quando o feixe passa de um meio para o outro. E aí a gente vai entender o que acontece com esse feixe quando ele passa aí de um meio para o outro. Então aqui é uma figura bem legal para você entender, né? Esse senhor ele não foi decapitado, beleza? Ele está bem, é normal. É porque a luz, quando ela passa, a gente vai ver, ela sofre um desvio, mas o nosso olho interpreta ela como vindo em linha reta e dá essa confusão. Parece que desviou ali o corpo da cabeça, né? Então vamos entender um pouco isso daí. Aqui, um exemplo muito legal é você entender esse carrinho. Imagina aqui as rodinhas do carrinho, tá? Tem essa rodinha aqui e essa daqui. Ele tá vindo, a gente tá vendo de cima e ele tá vindo pela calçada, beleza? Ele vindo desse jeito, a hora que ele chega aqui na grama, o que que vai acontecer com ele? Vocês acham que ele vai andar com a mesma velocidade ou velocidade diferente? Vai andar com velocidade diferente, porque essa rodinha, a hora que ela chegar aqui na grama, ela vai perder um pouco de velocidade, né? Ele vindo pela calçada, a grama vai dar uma diminuída na velocidade dessa rodinha. Então essa outra, que ainda está na calçada, ela tende a dar uma curvada para cá, ó. Essa dá uma freadinha e então aqui, ó, tá vindo, né? E aí, tchum, dá uma desviada. Vai dar essa desviada porque o outro ainda está rápido e uma já começou a andar devagar. Então, ó, a direção do eixo das rodas muda de direção quando uma parte diminui a velocidade antes da outra. Antes da outra. Então você está vendo, ó, se você acompanhasse em linha reta, ó, essa linha tinha um certo ângulo aqui, com esse feixe que a gente chama ele de reta normal, tá? É a reta normal. Como é que funciona a reta normal, para quem não lembra? Ela é uma reta que sempre é perpendicular à superfície, ela sempre faz 90 graus. Se, por exemplo, você tem uma superfície assim, a sua reta normal vai estar para cá, sempre fazendo 90 graus. Se você inclina a sua superfície, a sua reta normal inclina também para ela fazer 90 graus. Se é uma parede, por exemplo, a reta normal vai inclinar também para estar sempre fazendo 90 graus. Então, nesse caso, por isso que ela está aí para cima, beleza? Então, a gente tem um ângulo aqui, ó. Vamos chamar esse feixe, como ele é o que está chegando, vamos chamar ele de feixe incidente. Incidente. Esse feixe é o que está passando para o outro meio, a gente vai chamar ele de feixe refratado. Beleza? Porque está sofrendo refração, ele que está passando para o outro lado, ele é o feixe refratado. Então, maravilha. E aí a gente vai ver que aqui o feixe incidente ele vai ter um ângulo com a normal que a gente vai chamar de ângulo incidente. E o feixe refratado vai ter outro ângulo com a normal que a gente chama ângulo de refração. E você vê aqui que eles são um pouco diferentes, né? Esse ângulo de incidência é maior que o de refração, ou seja, esse feixe, né, o carrinho, ele aproximou da normal, ele deu uma aproximada da normal. E aí a gente vai entender o que isso acarreta, tá? Então sempre quando o feixe passa de um meio para o outro, a gente vai ver aqui que ele muda o quê? A sua velocidade. Isso é refração. Então anota, ó, refração é quando um feixe passa de um meio para outro e muda a sua velocidade. Poxa, mas aqui você está falando que ele também desvia. Ele sempre desvia? A gente já vai ver isso, tá bom? Então segura aí. Aqui é um exemplo, né, de uma luz branca, que é a nossa luz do Sol,
quando ela passa, por exemplo, por um vidro ou por um prisma, abre nas 7 cores do arco-íris, né? Vocês já devem ter visto isso na aula de cores. Aqui está a retinha normal, aqui é o meio 1, meio 2, a luz passou de um meio para outro, isso é refração. E alguns feixes, ó, desviaram mais do que outros, ó. Uns aproximaram mais da normal do que outros, uns perderam mais velocidade do que outros. Sempre que aproxima da normal, perde mais velocidade, tá bom? Então aqui, ó, o que você tem que entender? Vamos lá, o feixe está vindo, feixe incidente, reta normal, ângulo de incidência, ângulo de refração. Nesse caso 1 aqui, o que o feixe fez? Ó? Ele se aproximou da normal. Sempre que se aproxima da normal, a velocidade diminui. Então, se eu chamar aqui de meio 1 e aqui de meio 2, eu posso dizer que a velocidade no meio 1 é maior que a velocidade no meio 2. Por quê? Porque ele se aproximou da normal. O ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Beleza? Aqui não, ó. Aqui, quando você olha aqui, ó, feixe incidente, ângulo incidente com a normal, ângulo de refração com a normal. Aqui ele se afastou da normal. Esse exemplo, se você voltar aqui no carrinho, é como se estivesse acontecendo o contrário. Deixa eu despoluir um pouco essa imagem aqui. É como se estivesse acontecendo o contrário. Imagina que o carrinho está vindo da grama para a calçada. Ele está vindo. Então, a hora que chega aqui, uma rodinha vai chegar antes da outra. Essa rodinha que chegou aqui, ela começa a andar mais rápido. Então, ela já está mais rápida, ela tende a vir para cá, dar uma afastada ali da normal, enquanto a outra ainda está um pouco travada ali na grama. Então, ele está ganhando velocidade, logo ele afasta da normal, que é esse caso aqui, ó. Quando o feixe se afasta da normal, sua velocidade aumenta. Então, de novo, se eu chamar aqui de meio 1 e meio 2, eu vou dizer que a velocidade no meio 1 agora é menor que a velocidade no meio 2. Por quê? Porque ele se afastou da normal, ele está aumentando a velocidade quando ele passa do meio 1 para o meio 2. E como que eu vejo isso? Porque o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. Ele aumentou a distância da normal quando passou de um meio para o outro. Beleza, gente? Então, esses conceitos é legal. Às vezes, só sabendo isso, você já consegue acertar a questão no Enem, vestibular, prova e tudo mais. Isso acontece com o som também, tá? O som também sofre refração dependendo das camadas de ar. Se ele está indo de uma camada de ar quente para uma fria, fria para quente, aqui é um exemplo, né? Então, nesse caso, o ar frio aqui dá uma travadinha, né? Imagina lá as rodinhas de novo. Essa rodinha está no quente, está andando um pouco mais rápido do que essa que está no frio. Dá uma desviada sempre do quente para o frio, tá? Lembra disso aí. Aqui também, ó. As rodinhas aqui, se eu imaginar de novo, essa rodinha está no quente, ela está mais rápida. Essa aqui está um pouquinho mais devagar. Dá uma desviada sempre do quente para o frio. Beleza? Acontece com som também. Então, por quê, né? Porque a luz, ela se propaga em frentes de onda, Então, a hora que você liga uma lâmpadazinha, né, é como se a luz, ela tá vindo assim, ó, em frente, em todas as direções. Imagina isso no 3D, né? Todas as direções. Então, você pensando aqui em frentes de onda, ó, dá uma olhada aqui nos feixes, ó. A gente representa essa linha só para indicar, ó, tá indo nesse sentido, mas é mais largo um pouco, né? Vem em frentes. Então, a hora que a frente de onda chega aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, já está na água. Já está andando mais devagar, por exemplo. E esse aqui ainda está no ar, está mais rápido. Então vai aproximar da normal, ele vai desviar para dentro, né? Ele aproxima da normal, que é exatamente o exemplo da grama. Então a luz funciona desse jeito aí, tá bom? Aqui é um exemplo, né? Ó. No caso aqui, só de eu olhar aqui o ângulo, ó, eu estou vendo que a hora que ele passa desse meio para esse, a velocidade diminui. Por quê? Porque ele está aproximando da normal. A hora que bate no espelho, ele sofre o fenômeno da reflexão, então os ângulos aqui são iguais, tá? Não tem alteração nenhuma. A hora que ele volta aqui, ó, que ele sai, olha o que acontece com o ângulo, ó, aumenta. Então aqui a velocidade está aumentando, tá? Aqui a velocidade está aumentando. Por quê? Porque ele está afastando da normal. Então primeiro ele diminui a velocidade, na reflexão não muda nada, né? Sai com o mesmo ângulo. E quando ele volta para o meio 1, vamos dizer assim, ele está aumentando a velocidade dele, tá? Ele está aumentando a velocidade.
Então, se você quiser dar um pause e descrever o que está acontecendo aqui em cada situação, vai ser legal para você pegar certinho esse conceito, fechou? E aí a gente vem finalmente no conceito que é o de índice de refração. Por que que a velocidade diminui? Porque cada meio tem o que a gente chama, deixa eu voltar para cá, ó, de índice de refração. Índice de refração vamos dizer assim, que é a dificuldade que o feixe tem de andar naquele meio. Quanto maior o índice de refração, mais difícil é para a luz andar naquele meio, ou para o som. Então é como se eu pegasse um atleta e colocasse numa pista de atletismo bonitinha, bem montada para o cara correr. Corre, vai lá. Aí agora eu coloco esse mesmo atleta numa pista cheia de barro, poça, buraco. Você acha que ele vai correr igual? Vai ser mais difícil para ele. Então, cada meio funciona desse jeito. No ar, a luz se propaga com uma certa velocidade. Na água, outra velocidade. No óleo, outra velocidade. A hora que passa para o vidro, outra velocidade. Por quê? Porque os átomos mudam, né? A configuração atômica de cada meio é diferente. Então é como se a luz estivesse passando, às vezes ela interage mais, ela sofre mais colisões ali, os fótons e tudo mais. Enfim, tenta pensar nisso. É a dificuldade de andar em cada meio. Então a gente volta aqui para o índice de refração. Então esse N aqui é o que a gente chama de índice de refração. Então eu estou escrevendo a equação. O que é o índice de refração? N. N, beleza? Como que você calcula ele? É a velocidade que a luz teria no vácuo, que é onde ela anda mais rápido, onde não tem interferência de nada, é a velocidade dela que é padrão. A gente chama essa velocidade da luz no vácuo desse Czinho aqui, ó, que é padrão. A luz se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Agora que você acende uma lampadinha, em um segundo ela já andou 300 mil quilômetros, aquela luz. Ou então, se você quiser deixar em metros por segundo, multiplica por 1000, deixando em notação científica 3 vezes 10 a oitava. É a maior velocidade. Então, sempre você vai comparar qual que é a velocidade que ela tem no vácuo e qual que ela tem no meio. Aumentou ou diminuiu? Então, a velocidade que ela está naquele meio, a gente chama de V. E esse meio pode ser água, óleo, tanto faz, chama de V. O da luz é padrão, você nunca vai precisar calcular esse C. Você sempre, ou ele vai te dar a velocidade, você calcula o N. Ou ele vai te dar o N, você calcula a velocidade. Porque o C é fixo, tá? O C, você não precisa calcular esse C. Então é isso. Então agora vamos dar uma praticada. Vamos fazer uns exercíciozinhos para você entender esse índice de refração. Então aqui, vamos dar uma olhada nesse exercício. Só retomando, quando a gente pensa em termos de unidade, ó, unidade, eu vou colocar entre colchetes o N, velocidade da luz no vácuo, metros por segundo. Velocidade da luz no meio, metros por segundo. Eu posso cortar esses dois, ou seja, isso daqui é uma grandeza adimensional, não tem unidade. Na hora que você calcula o índice de refração, ele vale 1, ele vale 2, ele vale 3, é o valor dele. Não é 3 alguma coisa. São poucas grandezas na física que são adimensionais, o índice de refração é uma delas, beleza? Então não tem unidade. Então vamos dar uma praticada agora. Sabendo que a velocidade de uma onda eletromagnética em um meio, ó, ele está dando a velocidade no meio, é dada por. Então já anota esse valor, V igual 1,2 vezes 10 a oitava metros por segundo. Qual é o índice de refração? Então ele quer que você calcule quem? O índice de refração. E ele te dá quem? Ó? Velocidade da luz no vácuo, né? Que é o Czinho. Então você tem o C, tá aqui, você tem o V, você vai calcular o N. É o basicão. Então N, a gente lembrando aqui N, igual a C sobre V. O C, 3 vezes 10 a oitava. O V, 1,2 vezes 10 a oitava. Metros por segundo por metro por segundo corta. Isso com isso você corta. Vai dar 2,5. 2,5, maravilha. O quê? Nada. Não tem unidade, tá? Então, item A. Beleza? Agora vamos para o próximo. Uma onda luminosa se propaga em um meio cujo índice de refração é 1,5. Então, agora ele te deu N. Então, N é igual a 1,5. Considerando a velocidade da luz no vácuo. Quem que é essa velocidade da luz no vácuo? C. C igual a 3 vezes 10 a oitava.
a velocidade de propagação dessa onda no meio. Então ele quer quem? O V. Ele quer o Vzinho. Beleza? Então, vamos fazer essa conta. De novo, N igual a C sobre V. Se você quiser isolar aqui antes, ó, esse V está dividindo, vem para cá multiplicando, vai ficar NV igual a C. Agora esse N está multiplicando, passa dividindo. É uma troca que você faz aqui, né? De N por V. Então vai ficar V igual a C sobre N. Passei dividindo. Então, beleza. O C ele deu 3 vezes 10 a oitava. O N ele deu 1,5. Então, isso daqui vai dar quanto? 2 vezes 10 a oitava. Opa, velocidade tem unidade. Metros por segundo. Então, maravilha. Item C. Fechou, minha gente? Então, para entender índice de refração, é isso. Próxima aula, eu vou falar da lei de Snell-Descartes, que é importante para você calcular, vai entrar os ângulos agora, mas só para entender índice de refração, fenômeno da refração, isso daqui já está bem legal. Se quiser, dá uma aprofundadinha, mas isso já vai te ajudar bastante. E no próximo vídeo a gente fala sobre lei de Snell. Então, se você gostou, segue o canal e fica sempre esperto com os vídeos que vai estar chegando por aqui. Beleza, pessoal? É isso, grande abraço e até mais.